Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu, Felipe Seracop, vou apresentar o programa de hoje ao lado de Cândido Grangeiro e Michele Vasconcelos, nossos editores. Hoje trouxemos especialmente dois convidados. A Arna Luísio, mestre em Geografia pela USP, professora na rede particular de São Paulo e autor de livros didáticos de Ciências Humanas. E nossa outra convidada é Cibele Lopresti, doutora em Literatura Portuguesa pela USP, professora de Língua Portuguesa e Literatura na Rede Particular de São Paulo e autora de livros didáticos de linguagens. Vamos aproveitar a oportunidade para conversar um pouco sobre a importância do professor na sala de aula, produção de um livro didático, sobre a implementação da BNCC e do novo ensino médio, entre outros assuntos relacionados à educação. Primeiramente, Arna e Cibele, sejam bem-vindos ao Palavras em Sala de Aula. Vocês dois, no caso, são professores e a gente sabe da importância dos professores hoje para a nossa sociedade, para tentar educar as pessoas, para a gente seguir um melhor caminho possível. E vocês podem falar para a gente um pouco a experiência de vocês, a importância do professor e também as dificuldades que vocês enfrentam. Olá, Felipe. Boa tarde, olá para todos os convidados. Então, tem muito o que dizer a respeito do trabalho, da profissão do professor, né? Do ser professor envolve muita coisa. Eu queria destacar dois pontos bem concretos para essa nossa conversa. Eu entendo que ser professor é, antes de tudo, ser um bom estudante. Para poder ensinar, para gostar de ensinar, também precisa gostar de estudar, né? E o professor precisa estudar sempre, né? O professor precisa estudar para se atualizar nos conteúdos da sua própria área. O professor precisa estudar novas metodologias de ensino, de aprendizagem. O professor precisa conhecer e estudar e refletir sobre as demandas socioemocionais dos seus alunos, dos adolescentes, das crianças, para quem trabalha na educação básica, principalmente, esse contexto de pandemia tornou isso ainda mais evidente, né? Precisa estudar as transformações do mundo em geral. Enfim, né? Ser professor é ser um estudante, é ser um bom estudante. E, em segundo lugar, acho que o professor também precisa ter essa consciência de que ele é uma referência, né? Nós somos referência para centenas ou milhares de pessoas, né? Ao longo das nossas vidas, no nosso trabalho, e isso envolve uma grande responsabilidade, mas também envolve uma grande satisfação e uma possibilidade enorme de realização profissional também, realização pessoal, realização humana, no final das contas, né? Agora, em relação ao consenso, se me permite, Felipe, eu gostaria de fazer uma pequena observação, porque esse consenso em nosso país, ele precisa ir além do dia 15 de outubro, né? Porque no dia 15 de outubro parece que há um consenso que sim, o professor é a profissão, uma das profissões mais importantes, mas depois no dia a dia isso acaba muitas vezes se diluindo e se perdendo, né? E então precisa resgatar mesmo essa valorização do professor ao longo de todo o ano. Isso implica em pensar nas condições de trabalho dos educadores, precisa pensar, por exemplo, numa remuneração digna, que esteja à altura da importância dessa profissão, da responsabilidade do nosso trabalho. Precisa pensar na própria concepção de trabalho do professor, né? Porque, como dizia a minha saudosa orientadora, a professora Nídia Pontusca, que o professor muitas vezes é visto como um sacerdócio, né? Que precisa ser um herói, um mártir. Não é bem assim, né? O professor é um profissional da educação, tem que ser valorizado, né? Com tudo que isso implica, tanto para o próprio trabalho do professor, como também para toda a sociedade. Sim, antes de mais nada, boa tarde a todos, Felipe, Arno, a todos que estão aqui nesse bate-papo. A minha grande motivação para ser professora é a relação que eu sempre estabeleci com os meus alunos, né? É viver em relação. Eu acho que esse é o grande desafio. Ao longo de muitos anos, eu tive a oportunidade de observar como esses jovens foram chegando diferentes, né? Há muitos anos atrás, quando comecei lá, há mais de 20 anos, era uma juventude e agora é outra juventude. Então, um dos grandes desafios do professor
é a gente ter uma cabeça aberta para acolher essas transformações, estabelecer relações de empatia, não só com os jovens, mas com os colegas, que nem sempre estão abertos para essas transformações, e crescer junto com todos eles, né? Crescer com a equipe de professores, de coordenação, de gestão, e crescer com os alunos. Essa relação que a gente estabelece com os alunos implica na mudança, todas as mudanças que aconteceram nessa juventude, né, fez com que o papel do professor ficasse diferente. Então, para mim, o grande desafio sempre é me colocar como uma mediadora, né, nessa relação com o aluno, de maneira que eu possa olhar para a minha prática e replanejar tudo aquilo que eu considerava certo e que eu vejo que já não cabe mais, então eu preciso planejar e replanejar. Então, esse é o grande desafio. Sobre o que o Arno falou, eu concordo completamente, né? Essa figura do professor tão cantada, né? No momento que a gente, no dia do professor e tal, mas no dia a dia, o professor tem sido deixado numa condição bastante delicada, né? Porque às vezes a gente é destituído do lugar de autoridade, então a gente reavaliar e ressignificar o papel do professor é uma tarefa para a gente como profissional e para toda a sociedade. Eu acho que esse é o desafio do momento, é ressignificar esse papel e entender que papel a gente desempenha nesse momento. É isso. Concordo, sim, bastante com o que vocês dois falaram aqui pra gente, né? E tem muito dessa transformação do professor, como que ele é visto para os alunos, até tem muita questão da tecnologia entrando na sala de aula, como lidar com o celular, muitas coisas, né? Então, os professores, quanto os alunos, têm que arranjar modos de se adaptar, né, esse novo cenário escolar. E também a gente pode entrar aqui no caso das metodologias ativas também, que entra um pouco nessa questão do aluno ser mais o protagonista no aprendizado, tudo, né? E como vocês têm percebido essas mudanças dentro da sala de aula? Bom, Felipe, eu acho que a escola, a sala de aula, ela tem uma cultura construída, né, ao longo de pelo menos aí 2 séculos, né, de práticas e que se depara agora nas últimas décadas, especialmente agora nos anos 2000, com uma verdadeira revolução tecnológica. De fato, nos coloca todos em movimento. Esse mundo de hoje requer novos processos, novas metodologias, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, né, é preciso ter muito cuidado para não desprezar essa cultura acumulada, né, historicamente no fazer pedagógico, né, no fazer a escola. Primeiro, porque nem todos estão preparados, né, para essas mudanças tão rápidas, tanto professores como a cultura escolar em geral. Também para que essas metodologias novas, essa nova forma de ensinar, utilizando novas metodologias, sobretudo novas tecnologias, para que de fato sejam proveitosas, né, que contribuam para a construção da aprendizagem. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, não desprezar, né, as maneiras, as formas de se aprender, de se ensinar, de se aprender, que funcionaram de alguma forma durante muito tempo, mas também olhar para o que tem de novo, incorporar aquilo que precisa ser incorporado para que os nossos jovens e crianças possam continuar aprendendo nesse mundo com que eles estão tão diretamente envolvidos. Rapidamente, assim, gostaria de dar um exemplo, né? Tem várias metodologias ativas, mas uma delas é a chamada rotação por estações, que nada mais é do que formar grupos, mesas de trabalho, e que os grupos vão circulando nessas mesas. Então, por exemplo, pode ter uma primeira estação com uma leitura de um conceito, uma segunda estação onde eles vão assistir a um vídeo com um caso concreto relacionado a esse tema, esse conceito, uma terceira estação, uma discussão sobre um caso real, ou melhor, uma busca por soluções para esse caso, para esse problema que foi apresentado, e no final uma sistematização, uma comunicação, enfim. Seria um exemplo, né, de metodologia ativa que funciona muito bem, que é muito importante para diversas abordagens, diversos temas, mas pode não funcionar para outros. Se o professor precisa que ele faça uma determinada leitura de um livro na íntegra, por exemplo, essa metodologia pode não ser a mais apropriada. Então, como eu disse antes, né, na sua primeira pergunta,
professor precisa o tempo todo estar envolvido com o estudo também com o estudo das novas metodologias e também, nesse caso, né, de conhecer as metodologias e saber selecionar e planejar e implantar aquela que ele considera melhor em cada situação. E tem diversas outras que vêm com força e muitos professores já desenvolvem muito bem, outros ainda estão conhecendo, como a sala de aula invertida, a cultura maker, enfim, são várias possibilidades e que são importantes que surjam e que sejam conhecidas diante das múltiplas possibilidades de aprendizagem que o mundo de hoje nos apresenta e nos desafia, na verdade. Eu penso que as metodologias ativas, elas atualizam, como eu disse antes, assim como a gente atualiza o papel do professor, né, e a figura do aluno, essa representação do que o professor tem do aluno, a metodologia ativa nos obriga, como professores, a repensar a relação de ensino-aprendizagem. E aí, esse aluno, que antes era um receptor, né, de conhecimento do professor, agora é um aluno ativo. Quando a gente pensa na metodologia ativa de aprendizagem, né, o aluno estabelece uma relação com o professor a fim de aprender algo de uma maneira que ele contribui, que ele participa ativamente, que ele constrói um processo de aprendizagem. Eu acho que essa é a grande sacada desse novo jeito de trabalhar na sala de aula, usando metodologia ativa. Porque a gente pode reavaliar cotidianamente como o aluno aprende. Quando eu uso uma metodologia ativa, eu estou cotidianamente avaliando como diferentes alunos aprendem. E eu acho que isso é um desafio sensacional, porque eu posso, como eu disse antes, planejar e replanejar sempre de maneira que o jovem é desafiado a enfrentar problemas todos os dias. E dessa maneira eu enfrento problemas todos os dias também, porque eu sou obrigada a repensar o jeito de ensinar. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é uma prática pedagógica, uma prática educativa, em que o aluno se coloca como sujeito, assim como ele vai se colocar no mundo. Então, a escola, ela deixa de ser um laboratório, uma situação artificial de aprendizagem, e ela passa a ser um lugar vivo de aprendizagem. Então, eu acho que essa é a grande questão que se coloca para o professor, né? O desafio que está colocado não só para o professor, mas para toda a escola, e para toda a escola que se propõe a colocar na prática esse novo ensino médio, é como é que a gente trabalha no dia a dia situações que não são artificiais, mas que são problemas a serem resolvidos e que eu vou lançar mão de coisas que eu sei, ou que eu não sei, ou vou buscar para resolver problemas. Eu acho que a metodologia ativa, as diferentes estratégias para trabalhar a metodologia ativa, atualiza isso que é, como é que eu resolvo problemas? E problemas que não são só artificiais, são problemas reais e eu vou ter que lançar mão do que eu sei, do que eu não sei, e o que eu não sei, como é que eu vou buscar para saber, para resolver determinadas questões que são colocadas. Acho que essa é a grande contribuição da metodologia ativa, no contexto do novo ensino médio. A gente está falando aqui das transformações, né, que as metodologias trazem aí, e aí junto com isso também a implantação da BNCC, a reforma do ensino médio, e tem uma outra mudança, né, que vem junto com isso, que é a mudança do livro didático, né. Então, vocês são autores, né, de livros didáticos, que são peças fundamentais, né, no ensino e na aprendizagem. A gente sabe que vocês participaram aí da coordenação de um livro que traz aprendizagem por projetos, que deve chegar aí nas escolas nos próximos meses. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio também, né, de transformar a experiência da sala de aula em livro didático, né, como que é isso para vocês, né, aí, Arno, se puder falar um pouquinho da perspectiva das ciências humanas, e Cibele, um pouquinho da perspectiva da área de linguagens. Sim, Michele, obrigado pela pergunta. Eu acho que tratamos aqui, né, de um dos principais recursos didáticos, não é o único, obviamente, mas a comunidade escolar, né, no Brasil em geral, o professor
ainda se utiliza muito, né, do livro didático para desenvolver o seu trabalho em sala de aula. Eu vejo o livro didático como um grande meio de difusão de cultura, em primeiro lugar, né, porque ele chega onde muitos outros livros, ou raramente outros livros, chegam. Então, ele é importante, tem uma importância social, antes de tudo, né, e, obviamente, uma importância para a escola. E é também uma ferramenta para a construção de saberes, né? Eu vejo o livro didático para muito além do que uma simples transmissão de conteúdos produzidos cientificamente, né, de conhecimentos científicos, porque a escola é um espaço de construção de saberes, né, e o livro didático precisa contribuir para essa construção de saberes também. Então, já houve tempos em que o livro simplesmente traduzia conceitos científicos, adaptava, transpunha esses conceitos, mas não dá mais para pensar o livro dessa forma, porque ele precisa contribuir para essa escola, né, o que se espera da escola de hoje, que é essa escola construtora de saberes também. Eu vejo que sim, que não dá muito para separar o nosso trabalho de desenvolvimento, de criação de um livro didático do nosso trabalho enquanto professores, né? Porque um precisa do outro. Para desenvolver um projeto didático e escrever os conteúdos e propor atividades, a gente precisa se imaginar dentro da sala de aula desenvolvendo esse conteúdo junto com os estudantes. E esses livros, esse livro de projetos integradores, como você colocou, né, eles vêm justamente com essa intenção de tornar o livro, de fato, uma ferramenta a mais para a construção de saberes, porque eles foram pensados no passo a passo, né, com uma sequência didática para partir desde a primeira aproximação com o tema, já desde a seleção dos temas, na verdade, né, temas que de fato possam ser interessantes, importantes e pertinentes para o professor e para os alunos desenvolverem por meio de um projeto. E a partir daí toda a sequência metodológica, né, de apresentar claramente os objetivos, construir as hipóteses, depois fazer a coleta de dados, construir todo esse processo, esse caminhar, né, da descoberta por meio de um projeto, para chegar ao final com um produto construído pelos próprios estudantes, né, que pode ser um relatório, um jornal, um sketch teatral, um mapa afetivo do bairro, vídeos, próprio podcast, enfim. Né, são múltiplas possibilidades aí de trabalho que o professor e os alunos vão encontrar nesses materiais novos que estão para chegar. Michele, essa pergunta é muito instigante, porque este material didático que produzimos foi bastante desafiador, né? Trabalhar para o projeto, fazer um material didático com essa estrutura, né, que foi pensada, fez com que a minha equipe, né, com que a equipe de autores pensasse sobre a sua prática. Acho que esse livro ele ficou bom, eu realmente gosto do resultado, porque todos os autores são também professores. Então, escrevê-lo nos obrigou a pensar sobre a prática. E pensar sobre a prática não de forma particular, não eu e meu aluno, mas eu como professora num contexto brasileiro, atual, como que isso cabe, não cabe, né? Que desafios estão colocados para a gente montar o material didático, que tipo de pergunta é boa, quais são as boas perguntas, né? Não só para aquele aluno que eu conheço, não particularizar a situação didática, mas quais são as boas perguntas para se fazer hoje para um aluno? Que tipo de problema eu lanço? Que desafios da sociedade brasileira são relevantes para a gente abordar dentro do livro? Então, foi muito interessante, porque ao planejar o livro, a equipe foi obrigada a pensar sobre a sua prática. O que eu faço dá certo, não dá certo? Essa pergunta dá certo? Esse projeto, usar essa metodologia convém, né, neste contexto atual? Então, foi bastante interessante, foi muito desafiador. Em vários momentos, a gente lançava a mão das teorias, porque somos pesquisadores, então a gente lançava a mão da teoria, aquilo que estudamos na academia,
e fazer a transposição para o ensino médio, traduzir todo o conhecimento que a gente tem, não para aquele aluno que eu conheço no olho, que é mais fácil, né? A gente tem estratégias muito eficientes quando está na sala de aula, mas colocar isso em texto para ficar no livro, e para traduzir um conhecimento e para provocar o estudante a buscar outros conhecimentos, foi uma experiência muito legal. Eu realmente gosto do resultado, reconheço no texto, no livro, a fala de professores conversando com alunos e com outros professores, né, lançando questões para outros professores, convidando outros professores a pensar sobre maneiras de perguntar coisas ou de recuperar conhecimentos. Então, eu acho que foi uma experiência bastante rica e gosto bastante do resultado. Acho que traduz muito bem a nossa reflexão ao longo da produção. Eu sou super fã dessa ideia do trabalhar com projetos, né? Porque na prática é colocar o estudante com a mão na massa, né? Enfim, é o tempo inteiro instigado a investigar a própria realidade. E a questionar essa própria realidade e, de uma certa maneira, buscar soluções para os problemas que ele convive no dia a dia. Acho que um pouco mais do que isso também, porque tem essa questão da pesquisa, né? Porque, de uma certa forma, o tempo inteiro o aluno está sendo incentivado a dominar todas as etapas de uma pesquisa, né? Desde a elaboração da pergunta, da coleta de dados, da sistematização, enfim, né? Tem todos os processos. A pesquisa é um pouco diferente para a área de ciências humanas e é um pouco diferente na área de linguagens, né? Como que vocês veem esse projeto, né, esse trabalho que o projeto se realizando em cada uma das áreas? Eu penso que trabalhar para projetos é uma grande oportunidade para o menino visitar situações de leitura e de escrita que são muito contextualizadas, né? Eu acho que a grande vantagem de se trabalhar para projetos no ensino médio é porque, ao realizar o processo todo da pesquisa, desde formular uma pergunta, levantar fontes de pesquisa, checar as informações coletadas, observar a sua realidade, ele constrói discursos. Ele constrói discursos orais, discursos escritos, ele visita gêneros diferentes, ele não está inserido apenas no estudo de um único gênero, ele vai, aos poucos, formulando e se apropriando de uma voz. Eu acho que essa é o grande ponto positivo de trabalhar para projetos. Porque, ao final, ele passou por dúvidas, ele teve dúvidas, o menino enfrentou problemas, ele se deparou com dúvidas, e ele vai buscar, e ele vai formulando um discurso. Que no começo é um discurso ainda fragmentado, porque ele está formulando uma ideia a respeito de algo, mas ao visitar textos, gêneros discursivos, ele vai formulando a sua própria voz, ele vai se apropriando da sua própria voz. E aí, no final, quando ele apresenta o produto final, ao longo de todo um projeto de pesquisa, né, ele sabe falar a respeito de algo que ele vivenciou. E aí sim faz todo sentido aquilo que a gente lê tanto sobre a aprendizagem significativa, né? Ele sabe falar sobre algo, ele formulou uma ideia, ele vivenciou uma experiência de aprendizagem. Então, eu acho que essa é dominar a linguagem para transformar, para formular a sua voz. Acho que trabalhar para o projeto é isso. Quando você vê o final de um projeto e você vê os jovens todos falando sobre o que produziram, como produziram, né? Falar não só sobre o resultado final, mas como foi o seu processo de pesquisa e falar sobre o que aprendeu com aquilo, eu acho sensacional. E nas ciências humanas, né, nós também percebemos a importância dos projetos, tanto para colocar em primeiro plano esse protagonismo do estudante, né, como nós vinhamos conversando, tirá-lo da passividade, né, e passar a ter uma atitude de busca mesmo, de construção de saberes e de resolução de problemas. E mais especificamente nas ciências humanas, né, nós temos metodologias de pesquisa que são comuns aos 4 componentes, tanto em geografia como história, filosofia e sociologia. Elabora-se questionários, entrevistas,
e vai se aplicar esses questionários e fazer essas entrevistas, e muitas vezes de forma segmentada, né? Cada professor, cada disciplina, com seu projeto separadamente. E pensar um projeto e conduzir, elaborar, aplicar um projeto por área permite esse diálogo, essa aproximação entre esses 4 componentes das ciências humanas. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente fala de interdisciplinaridade ou de multidisciplinaridade, de algum diálogo entre as diferentes disciplinas, a gente imagina sempre, né, num panorama maior entre todas as áreas, o que é essencial, né, que cheguemos a esse ponto. Mas e dentro das ciências humanas? Já existe uma dificuldade, muitas vezes, de pensar conjuntamente ou dialogar entre os conteúdos, conceitos de geografia, história, filosofia e sociologia. E o projeto permite isso, né, partir de uma situação problema e investigar essa situação e propor soluções, divulgar os resultados dessa pesquisa, mobiliza, né, uma série de conhecimentos, de saberes e de metodologias que são comuns, no fim das contas, entre as próprias disciplinas dentro de uma mesma área. E também, claro, dá para se aproximar cada vez mais também de outras áreas do conhecimento. Agora, uma coisa fundamental também que dentro das ciências humanas os projetos permitem é vivenciar mais concretamente as competências e habilidades da área, né? Eu gostaria de dar apenas um exemplo. Quando tiverem aí acesso ao material impresso, né, da BNCC, ou o documento da BNCC, vejam lá, por favor, a competência 6, né, o participar pessoal e coletivamente do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando diferentes posições, com vistas a possibilitar escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, o que não é isso senão mobilizar justamente vários conteúdos e habilidades das ciências humanas, né? Dá para trabalhar essa competência pelo viés da geografia ou da história separadamente? Sim, mas é muito mais rico, muito mais promissor buscar esse diálogo para dar conta dessa competência tão ampla e tão importante. E ainda dentro dessa competência, uma das habilidades que espera-se, né, que o aluno, o estudante, consiga analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira, com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas, é muito mais significativo e a chance de se conseguir, de fato, um aprendizado com os projetos para desenvolver essa habilidade é muito maior do que fazer isso de forma segmentada, né, nas práticas mais individualizadas dentro dos componentes. Tem um pouco a expectativa, acho que é mais do que a expectativa, mas é uma percepção de que esse trabalho com projetos é o que vai abrir dentro da escola a implantação do novo ensino médio e da BNCC do ensino médio, né? E deve provocar, né, grandes mudanças, né? Quer dizer, como que vocês veem essas metodologias dos projetos, esses projetos integradores chegando na sala de aula, chegando no ensino médio da escola pública brasileira, né? Então, Cândido, sem dúvida, eu acredito nisso sim, né, que esses materiais que serão os primeiros a chegarem no ensino médio, inspirados e pautados pela BNCC, né, os projetos integradores, serão sim um material importantíssimo para começar a se vivenciar de fato o que se espera desse currículo que a base propõe, né, desses novos currículos que se espera que sejam construídos à luz da BNCC. Existem muitas críticas à BNCC que são necessárias e legítimas, mas, por outro lado, ela vem para nos colocar todos em movimento, né, no contexto escolar, para buscar justamente toda essa nova forma de ensinar e de aprender, sobre a qual nós falávamos durante esse podcast quase todo, né? Por outro lado, né, nós precisamos batalhar para que, principalmente nas escolas públicas, sejam criadas as condições concretas para que essas novas metodologias, entre elas a de projetos, possam de fato acontecer. Então, mudanças estruturais, né? Por exemplo, precisa pensar muito bem na oferta de itinerários formativos que de fato estejam
sintonizados com cada comunidade, com cada realidade escolar, criar, né, esses cursos e dar a formação continuada para os professores para poderem implantar essas mudanças todas que se espera. Precisa adquirir e fazer manutenção de materiais, de equipamentos, criar salas, né, com tecnologias, com computadores, com todas as tecnologias de comunicação que vão ser necessárias, porque o tempo todo os próprios materiais que nós criamos, os projetos integradores pedem isso, né, sugerem que se utilize essas novas tecnologias. Enfim, salas ambientes, salas multiuso, boas bibliotecas, para que, né, se nós estamos falando de metodologias de pesquisa, para que, de fato, esses recursos estejam disponíveis para os professores e que eles tenham a formação para isso, né, porque todos nós estudamos em cursos de graduação e licenciatura que nos prepararam para um outro tipo de ensino-aprendizagem. Então, precisa mesmo criar as condições práticas e estruturais para que isso aconteça. Concordo com o Arno, sem dúvida, as condições materiais elas serão decisivas para a gente conseguir implementar, né, esse novo ensino médio. Entretanto, eu penso que esses projetos todos, principalmente esses que desenvolvemos, porque confio neles, eles favorecem, no caso da ciência, das linguagens e suas tecnologias, são projetos que convocam os alunos a visitarem os diferentes campos de atuação. Então, os alunos serão demandados na produção de textos orais e escritos, né, diferentes práticas de linguagem, nos diversos campos. O mesmo projeto obriga o aluno a ler um texto oficial, a se posicionar, a lançar mão, fazer uma reflexão sobre os seus projetos de vida. Então, os campos de atuação, desde a vida pessoal até a vida pública, passando pelas outras, todos, os alunos serão demandados a pensar, a refletir e a produzir textos dentro de diferentes campos. Então, eu penso que os projetos, eu gostei da expressão que o Arno usou, gosto muito dessa expressão, o chão da escola, né? Os projetos no chão da escola, lá, quando eles chegarem na escola, eles vão abrir uma possibilidade de trabalho que corresponde a essa nova demanda do ensino médio. Eu acho que não tem como voltar para trás agora, porque os projetos vão demandar essa necessidade e os recursos materiais vão ter que aparecer, porque senão não vai acontecer. E eu acredito, sinceramente, que esses alunos, quando eles recebem esses materiais novos na mão, que convidam, que convocam a analisar a sua realidade, a produzir textos, a produzir arte, a produzir uma reflexão sobre a sua comunidade, eu acho que são projetos muito sedutores. E a comunidade escolar, a gestão vai ter que se mobilizar para que isso dê certo. Então, eu acho que é um material didático, quando a gente trabalha por projetos e quando chegam os projetos da maneira como a gente pensou, tanto na nossa área como em ciências humanas, o Arno, conheço o trabalho dele, sei que foi assim, os materiais convocam para uma nova prática educativa, né? Então, eu acho que esse novo ensino médio, ele está muito vinculado à ideia do aluno pensando sobre si, pensando sobre o outro, pensando sobre a sua comunidade. Então, eu acho que é um material muito pertinente, eu acho que ele é urgente. E esse novo ensino médio, para mim, ele é urgente, para que o aluno possa se sentir vinculado ao processo educativo. Eu queria retomar algumas coisas que a Cibele falou em vários momentos que eu considero super importante, né? Do estudante ter o seu posicionamento, né? De ter a sua voz, de fortalecimento do discurso, né? Que é a ideia do protagonismo juvenil, né? Que aparece tão evidente aí na BNCC. E aí gostaria que vocês falassem um pouquinho da importância de desenvolver esse protagonismo, tanto do ponto de vista para o exercício da cidadania, como para o mundo do trabalho. Michele, eu queria contar uma coisa para vocês. Quando eu estava fazendo doutorado, a minha orientadora perguntava para mim, na tentativa de
de buscar todo o meu repertório, tentativa de estimular mesmo. Ela perguntava, por que você está fazendo doutorado? Vamos pensar qual é a sua questão, o que você quer investigar? E eu dizia para ela, muito para além do meu objeto de pesquisa, eu dizia assim, porque eu quero ter uma voz. Você já tem uma voz. Não, mas eu preciso ter uma voz. Quando foi a defesa, que eu lá na frente daquelas autoridades, eu pude dizer o que eu pensava, e aí eu pensei, agora o trabalho está pronto, eu posso falar o que eu penso sem medo, porque já está pronto, o trabalho está impresso. Eu pensava, eu penso isso aqui. E eu passei a existir como um sujeito ali, sabe? Naquela comunidade. E aí eu entendi o que é essa coisa de dar voz para o aluno. É quando a gente permite que ele fale o que ele pensa, do jeito que ele pensa, sobre o que ele pensa, e o professor ali facilitando as coisas para que ele diga isso que ele pensa de um jeito mais adequado no seu contexto, né? Então, eu acho que é a gente abrir o caminho, como um portal, abrir para o menino existir, para o jovem existir na sua comunidade. A escola tem que ser esse portal, tem que ser esse espaço de abertura e de caminho para a existência cidadã. Acho que é isso. Muito bem colocado, Cibele. E sobre a pergunta da Michelle em relação ao mundo do trabalho, né, que é também sempre uma preocupação, quanto, né, o ensino médio de fato contribui para que um estudante, um jovem que sai do ensino médio possa ingressar no mundo do trabalho. E assim, claro que tem todas as questões práticas, técnicas, né, de formação, mais voltada para alguns trabalhos mais específicos, mas eu gostaria de destacar aqui a importância do protagonismo, que, aliás, é citado textualmente 15 vezes na BNCC, então não é qualquer palavra, é um conceito fundamental, estruturante da própria BNCC e do que se espera do novo ensino médio. Então, essa BNCC, ela traz pelo menos 3 dimensões importantes relacionadas ao protagonismo, à autoria, né, à autonomia do estudante no ensino médio. A primeira dimensão seria a relação do estudante consigo mesmo, né, de ele saber se reconhecer enquanto sujeito, sua voz, como a Cibele disse, identificar quais são, de fato, os seus objetivos, seus projetos de vida. Uma segunda dimensão, a relação com os outros, tem toda a questão aí da promoção dos direitos humanos, da cidadania, da valorização do diálogo, da interação entre eles próprios e com outros sujeitos, com os professores, com a comunidade, e a relação com o mundo, né, com o meio em que ele vive, com a natureza. E aí eu queria lembrar a importância de uma ideia sempre destacada por Paulo Freire, né, que o jovem, nós todos, mas principalmente os jovens, precisam recuperar, ou pelo menos não podem perder a sua capacidade de se indignar, né? Poder e se indignar e reagir frente aos problemas que ele enxerga ao seu redor e propor soluções. Então, essas 3 dimensões estão vinculadas a essa ideia de protagonismo na BNCC. E acho que a preparação para o mundo do trabalho dá-se quase que por consequência disso, né, dessa formação mais ampla, de como a pessoa se enxerga em relação a si mesma, aos outros e ao mundo. Ele está se preparando, ele está criando naturalmente uma base cultural, humana, que ele descubra suas aptidões e se sinta motivado a desenvolvê-las. Que, tendo esse plano um pouco mais filosófico resolvido, né, as questões práticas também passam a ter mais sentido. O próprio jovem passa a ir em busca dessa formação que ele precisa, mais específica para a carreira, para o trabalho que ele quer seguir. Posso fazer um convite para vocês dois? Vamos se imaginar numa sala de planejamento escolar para trabalhar com projetos. Vocês sabem que assim, né? Eu sou editor e vou até fazer uma confissão aqui, né? Que a gente fazer a edição dos projetos integradores de fato, foi muito difícil, né? Quer dizer, teve vários desafios, porque era transformar uma prática cotidiana do professor na sala de aula em um livro. Isso não é tarefa fácil, né? E parabenizo vocês, os autores, né, por terem feito essa tarefa. Mas imaginando o que foi a produção desse livro, imaginando o que vai ser a chegada deles na escola. Então, uma reunião de planejamento
entre os professores para colocar em prática os projetos integradores. Como vocês colocariam? Qual que é vamos dizer assim, a orientação de vocês para melhor utilizar esses livros lá na escola? Cândido, eu começaria conversando, destacando, né, que se buscasse primeiro o tema mais instigante, mais motivador naquela escola, naquele ambiente, naquele espaço, e que pudesse ser mais significativo para desenvolver. Eu imagino, espero que nós tenhamos acertado no livro de Projetos Integradores de Ciências Humanas, nessas escolhas. Então, nós temos lá, por exemplo, a questão do lixo, nós temos a questão do mundo do trabalho, da acessibilidade, temas mais gerais, mas que fazem parte do dia a dia de muitas realidades, que são os casamentos, uniões precoces na juventude, enfim, que se buscasse um tema que de fato motivasse a equipe, ou a maior parte dos professores, para abraçar e que de fato tivessem significado para os nossos estudantes. Comentaria também da importância de um bom planejamento, né, que a gente estruturasse as etapas, e para isso nos inspiraríamos de fato nesses materiais que foram criados, porque eles realmente trazem essa sequência didática dos projetos de forma muito clara e consistente. Procuraria propor para os meus colegas que nós trabalhássemos junto com os nossos estudantes, que a gente fosse fazer junto, vivenciasse também um pouco as dificuldades e a busca por soluções, porque nem sempre é fácil desenvolver um projeto, vão surgir dificuldades. Então, fazer junto com eles. E, por fim, claro, sempre avaliar, né? Eu acho que já prevê que no final precisaríamos conversar sobre o que deu certo, o que não deu certo, como poderíamos corrigir os rumos em projetos futuros, porque, como a Cibele disse, né, é uma metodologia que vem com força e que precisa vir, né, e precisa ser abraçada por todos, para que, de fato, a gente tenha uma renovação tão esperada no ensino médio. Eu daria os mesmos conselhos que o Arno, eu iluminaria um pouco mais para a minha equipe, né, para os professores, na sala dos professores, eu iluminaria um pouco mais a ideia de que não se pode mais planejar sozinho, de que a partir de agora trabalhamos por área e que os professores devem planejar e replanejar constantemente em equipe. Planejar, colocar na prática, avaliar se está dando certo, voltar, replanejar, sempre em equipe. Porque a prática do professor agora, ela é uma prática efetivamente transdisciplinar ou multidisciplinar, não sei que termos a gente vai usar, porque eu acho que tem um processo aí que a gente vai passar do interdisciplinar para outro campo, né? Acho que vai passar para outra, vai ter muitas implicações, né? Vão acontecer a partir do trabalho por projeto. Mas acho que é trabalhar em equipe. E planejar e replanejar, avaliar, registrar aquilo que está dando certo, o que não está dando certo, porque aqui as várias etapas que estão colocadas nos livros, né, nos nossos projetos todos aí, no nosso livro de projetos integradores, são etapas que são potencialmente modificáveis pela equipe de professores. Ali nós apontamos um caminho, mas não é um projeto fechado. É um projeto em que o professor, a equipe da área, pode modificar, pode alternar, pode mudar a ordem. Então, é preciso avaliar em equipe. Para que esse trabalho, para que ele dê certo, é preciso que toda a equipe olhe para isso de uma maneira bastante cuidadosa e que o planejamento seja feito em equipe. E isso não garante que em turmas diferentes, pode dar certo numa turma e outra não. Então, a equipe tem que avaliar e reavaliar. O que nós vamos fazer com essa turma que tem essas características? O que a gente vai fazer com essa outra turma que tem outra demanda? Aí, no ano seguinte, quando vai colocar de novo em prática, mas chegou uma turma com uma característica muito diferente. O que eu vou fazer agora? Então, a equipe precisa trabalhar em equipe. Porque é este o convite do novo ensino médio, é trabalhar por área. A BNCC pede isso. Então, que essa consciência esteja sempre muito presente, né? De que não é possível mais planejar sozinho. E isso, Cibele, se reflete também na prática dos próprios estudantes, porque eles veem o trabalho em equipe dos professores e se sentem motivados. Os nossos avós já diziam, os nossos pais repetiram inúmeras vezes, nos mostraram.
Hoje a gente tenta mostrar para os nossos filhos que a melhor forma de ensinar é dar o exemplo. Então, se os professores estão envolvidos em equipe, se ajudando, trabalhando sempre em torno de um mesmo objetivo, eles também, nos seus grupos, vão se sentir mais motivados a fazer o mesmo. Eu tenho certeza disso, Arno, e eu penso que nós somos muito privilegiados, na verdade, porque fazemos parte, né, como autores, da primeira turma de autores que está escrevendo o livro nesse molde, nesse modelo. Então, a gente vai poder acompanhar a implementação, os desdobramentos. Então, viver no planejamento e replanejamento, nós estaremos em plena atividade, né, porque a gente vai acompanhar essa turma de professores e observar quais são os resultados. Então, eu me sinto muito privilegiada, acho que somos muito privilegiados, porque a parceria com o professor agora, como autor, ela tem que se fortalecer. A gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter que estar muito conectado com essa turma de professores que estarão, esses professores que estarão colocando na prática esses projetos, porque nós vamos aprender muito com eles também agora. Eu acho que é importante destacar que a gente tem muitos, mas muitos desafios na educação, né? Nós temos falta de estrutura, nós temos uma questão mesmo da colocação do professor e do mérito que ele merece, do reconhecimento desse mérito, diversos problemas, né? Mas, por outro lado, acho que a gente vive um momento de muita efervescência, né? Onde florescem muitas e muitas ideias e muitas iniciativas. Então, eu vejo mesmo essa possibilidade do trabalho com projetos, nessa coisa de fortalecer um caldo mesmo, né, de debate, de surgimento de ideias, de posturas e etc., né? E, nesse sentido, eu queria muito parabenizá-los mesmo pela escrita do livro, pelo livro, e mais do que isso, né, pela postura de vocês como educadores mesmo, né, de buscarem essa nova dinâmica, enfim. É um pouco disso, é um reconhecimento ao trabalho de vocês, né? E agradecer muito pela participação nesse debate com a gente. Cândido, eu queria completar um pouquinho o que você está dizendo. Eu reconheço todas as dificuldades mesmo, né? Vivemos um momento muito complexo. Com a pandemia, tudo ficou muito mais complexo. Temos desafios enormes. Mas acho que a gente tem a oportunidade agora de olhar para o desafio como oportunidade. Então, produzir um novo material, colocar na prática, olhar para os alunos, olhar para os colegas e renovar, né, essa energia dentro dessa efervescência que às vezes parece o caos e às vezes parece oportunidade, mas olhar para isso de um jeito como quem olha para um mundo novo que está chegando. Então, não podemos recuar. E eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre o material, porque eu falo em nome dos autores, né, de linguagens, do livro de linguagens, temos orgulho desse material. Realmente acreditamos que ficou muito legal. Muito obrigada. Também queria agradecer muito por esse bate-papo que reflete um pouco, ou talvez bastante, do que nós nos propomos a fazer, né, que foi nos colocar em movimento, de fato, né, diante de toda essa efervescência, dessas demandas, dessa enorme oportunidade que temos, né, de buscar novos caminhos e tornar, de fato, a educação dos nossos jovens mais significativa e que mantenha, né, os estudantes na escola e depois de mantidos, que também tenham, de fato, uma vivência que eles possam levar para a vida, os saberes que eles constroem, seja por meio de projetos com os quais tanto sonhamos e nos dedicamos, seja por meio de outras formas de aprender, mas que o convite seja esse, né? Que todos estejamos dispostos a nos colocar em movimento e buscar novos caminhos. Agradeço muito a oportunidade de fazer parte, junto com os meus colegas aí das ciências humanas, o Jorge, a Ana e o Mark, e espero termos contribuído um pouco à construção de um novo ensino médio no nosso país. Muito obrigado, Arno. Muito obrigado, Cibele, pela presença. Com certeza ainda temos muito o que melhorar na educação e tenho certeza que vocês estão no caminho certo para isso, né? Para ajudar as pessoas, para buscar um futuro melhor. Bem, então chegamos aqui ao final de mais um Palavras em Sala de Aula. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com a Arno e com a Cibele. Convidamos todos vocês para seguirem as palavras nas redes sociais.
no Facebook, no Instagram e no Twitter. Assim vocês conseguem acompanhar as novidades da editora e os novos lançamentos que estão por vir. Bom, então é isso e nos encontramos em breve. Até mais!